Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Jax Eu sou o Thales Lago. e nós vamos apresentar hoje, então, o nosso projeto desenvolvido dentro da cadeira de projetos de aprendizagem em ambientes digitais com o professor Crediné Silva de Menezes. E nós escolhemos, então, dentre os assuntos que foram postos em sala de aula, qual a diferença entre o realismo e o naturalismo na literatura. Nós somos ambos estudantes de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós acabamos tendo essa grande questão em comum e optamos então por seguir nesse projeto. Pode passar. Então, para começo, depois de fazer uma pesquisa bibliográfica básica, nós tivemos as nossas certezas provisórias. Dentre elas, a primeira existem duas diferentes abordagens para se estudar o realismo e o naturalismo. É uma afirmação que nós estamos fazendo, porque nós sabemos que em sala de aula, pelo menos em sala de aula e dentro dos conceitos literários, vemos que existe sim uma grande diferença entre essas duas escolas, mas nós vamos desenvolver isso melhor ao longo do trabalho. Na número 2, há autores que separam realismo e naturalismo como duas escolas literárias distintas. Então, existe também um conceito dentro da academia de que o realismo e o naturalismo eles seriam duas escolas únicas ou duas escolas separadas, depende muito de autor para autor, que é uma coisa que nós vamos desenvolver ao longo do trabalho. E a nossa terceira certeza provisória seria que há autores que estudam realismo e naturalismo como partes de uma escola literária só, que seria o realismo e o naturalismo como uma extensão uma da outra dentro da escola. Pode passar. Após a etapa das certezas provisórias, a gente elaborou as dúvidas temporárias, que são como perguntas guias que iam nos auxiliando para a gente manter o nosso projeto e seguir com a nossa pesquisa. A primeira dúvida que a gente teve, a nossa dupla, foi a número um: por quais motivos as duas escolas literárias se confundem? A segunda dúvida temporária é: existem características específicas de linguagem ou narrativa que definem claramente cada movimento? A nossa próxima dúvida tem mais a ver com o ensino. Se no ensino básico é melhor estudar essas escolas literárias por qual abordagem, juntas ou separadas? E a nossa última dúvida é: de que forma as provas vestibulares abordam os movimentos em suas questões? Depois da gente conversar sobre as nossas certezas e elaborar as nossas dúvidas, a gente organizou essas ideias em um mapa conceitual inicial para também nos ajudar a estruturar o nosso projeto. Então, a gente separou entre as certezas provisórias e as dúvidas temporárias. As certezas começam, então, sobre o estudo de escolas literárias no século XIX, e a gente tem como certo, como essa afirmação, que possuem diferentes abordagens, que ou une realismo e naturalismo, ou separam-se entre realismo e naturalismo como duas escolas literárias totalmente distintas. Dentro desse aspecto delas sendo distintas, a gente consegue ver que tem uma diferença entre o que ela representa e o que ela explora e o tipo de linguagem que elas possuem, mas aquelas que unem as duas como parte de um movimento só usa o termo de que ambas descrevem a realidade objetiva e abordam descrição biológica. As nossas dúvidas temporárias principais, então, é se nessa questão do realismo e naturalismo, na nossa pesquisa, qual que é a abordagem na escola, no ensino, e como vai aparecer no vestibular e no Enem. Após toda essa etapa, antes de a gente começar oficialmente a nossa pesquisa com mais bibliografia e mais a fundo, nós organizamos e estruturamos um plano de ação, de acordo com tudo que foi apresentado até agora. Então, a gente organizou as certezas e as dúvidas e a forma como a gente buscaria estudar sobre elas, que é a partir de pesquisas bibliográficas, leituras de textos sobre a temática, videoaulas de professores, conversas com professores do ensino de literatura e análise de questões de vestibular e Enem. Assim, a gente conseguiu estruturar um cronograma que ficasse dentro do planejamento da disciplina e que a gente conseguisse
com as respostas e a etapa de uma parte da pesquisa em uma semana, desenvolver e evoluir para outra. Então, para a etapa 1, nós começamos então com as questões, juntando uma certeza provisória e uma dúvida temporária, que seriam, então, essas duas. Existem duas diferentes abordagens para estudar realismo e naturalismo, e a nossa dúvida temporária seria, então, de que forma as provas vestibulares abordam os movimentos em suas questões. E, bom, dentro do o realismo e o naturalismo, eles são dois movimentos que se expressam de forma muito semelhante. E por algumas vezes, alguns autores acabam colidindo as ideias que vêm tanto do naturalismo quanto do realismo, isso porque eles surgem em contextos tanto geográficos e políticos muito semelhantes. Aqui a gente pode ver no realismo, ele surge com o lançamento do livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert, e o naturalismo ele vai surgir ali com o Terressi Requiem, do Emile Zola. Pode passar para mim, por favor? E aí existe então essa fusão de conceitos, justamente porque são apenas 10 anos de diferença entre o lançamento de um livro e o outro. Então são 10 anos de diferença entre o surgimento dessas duas escolas. E por sua vez, então, eles surgem em 10 anos de diferença, então são escolas diferentes, mas por tanta proximidade de anos, eles acabam se confundindo, acaba rolando essa fusão de conceitos entre o realismo e o naturalismo. E aí depende muito da abordagem escolhida pelo pesquisador ou pelo professor dentro de sala de aula. E dito isso, esse conflito entre se naturalismo e realismo são coisas diferentes ou não, acaba indo também para as provas de vestibulares. Então, a depender da forma como um professor, dentro de sala de aula, ele vai lidar com esses conceitos, pode ou não ser prejudicial para o seu aluno que vai prestar vestibular. Pode passar para mim, por favor? Por exemplo, aqui nessa questão, os personagens realistas e naturalistas são trazidos como uma unificação, como uma fusão entre essas duas coisas. O hífen, ele está ali para caracterizar o realismo e o naturalismo como uma junção, como uma fusão entre essas duas coisas. E pode passar para mim, por favor? E na questão seguinte, a questão ela da USF, ela vai trazer o naturalismo como uma particularização do realismo, como se fosse uma extensão dentro delas. Então, a depender da forma como o professor vai trabalhar isso dentro de sala de aula, pode acabar refletindo em resultados dos alunos no vestibular. Pode passar para mim, por favor. Perfeito. Então, após a gente esclarecer essa primeira etapa das dúvidas temporárias, a gente foi para a etapa 2, que a gente veria um pouco mais a fundo sobre esse ensino de escolas literárias, como que funciona no ensino. Daí a gente começa com uma citação do pesquisador Zapponi, de 2018, onde ele reforça a importância de se estudar as correntes literárias no ensino de literatura, porque sem o conhecimento dos estilos de época, das estruturas e marcas constitutivas dos diversos gêneros literários, e mesmo sem uma contextualização adequada de obras e autores, a leitura literária, aquela que pode levar à fruição, não tem como se concretizar. Então, a gente trouxe essa citação e também as orientações curriculares para o ensino médio, documento oficial do MEC, para reforçar a importância de se estudar e se entender esses movimentos literários e as características de cada um. Isso aqui a gente vê que nas orientações para o ensino básico, no documento nacional, está lá que os produtos culturais das diversas áreas, literaturas, artes, música, dança, mantêm intensa relação com seu tempo. Então, o aluno deve saber identificar obras com determinados períodos, percebendo-as como típicas de seu tempo ou antecipatórias de novas tendências. Após a gente passar pelo reforço do estudo das escolas literárias, a gente fez uma entrevista com 2 professores de literatura. Uma que deu aula no Ensino Fundamental 2, mais precisamente no 9º ano, e um outro professor que trabalhou no ensino pré-vestibular, em preparação. A gente questionou para eles: qual é para você as minúcias e a relevância em se separar o realismo e o naturalismo como 2 escolas literárias distintas
ou como parte de um movimento só? O primeiro, a professora Joyce nos respondeu que ela trabalha com as escolas literárias, mas ela não dá tanto enfoque para as correntes e para os movimentos, porque dentro da metodologia dela de ensino na escola pública, ela prefere trabalhar com ensino mais de leitura e crítica literária do que trabalhar a história da literatura. Já o professor Jonathan, como ele trabalha num preparatório de pré-vestibular e Enem, ele trabalha bastante com o ensino das correntes literárias, assim como a gente viu, são tópicos bem comuns e bem presentes, né, nessas provas, e ele colocou que ele ensina realismo e naturalismo na mesma aula, no período junto. Então, até agora a gente conseguiu passar por algumas dúvidas e chegar já a algumas conclusões, de que as escolas se aproximam pela temporalidade, ambas acontecem, né, ao mesmo tempo, são contemporâneas uma à outra, e ambas são contrárias ao romantismo. Então, elas têm esse traço em comum que faz com que elas sejam similares e apareçam, por exemplo, na mesma aula, que nem o professor citou, mas elas são diferentes, principalmente em questões de temáticas abordadas e linguagem. Enquanto o realismo, de um lado, aqui a gente trouxe o exemplo, a obra O Alienista do Machado de Assis, trabalha criticando os grupos burgueses da época, as hipocrisias dessa classe. O naturalismo, que a gente trouxe aqui sobre o exemplo do Cortiço, da Luísa de Azevedo, tem uma visão que foca mais em questões de raça e meio social, mas sob uma ótica determinista, como se os personagens fossem resultado só daquele meio. Então a gente conseguiu ver até agora essas nuances, essas diferenças. Bom, então, para nossa terceira etapa, nós vamos responder as questões por qual motivo as duas escolas literárias se confundem, e há autores que estudam realismo e naturalismo como parte de uma escola literária só. E a outra questão que será respondida também é: no ensino básico, é melhor estudar essas escolas literárias por qual abordagem, juntas ou separadas? Bom, no naturalismo e no realismo, respondendo à primeira questão, elas se confundem justamente por causa do contexto histórico, porque contexto histórico e geográfico, já que ambas surgem na França, no século XIX, como respostas, então, às mudanças sociais e industriais. E como existe essa diferença delas de trazerem uma abordagem biológica e uma abordagem de crítica às classes sociais, também acontece uma fusão dessas questões. Tanto o naturalismo como o realismo, eles vão acabar se juntando em alguns grandes autores. Então, por mais que nós tenhamos, por exemplo, Machado de Assis, que é um grande crítico ao naturalismo, a gente pode usar como exemplo, então, o Alienista, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Conto Alexandrino, ele ainda vai se utilizar das características do naturalismo dentro das suas obras, por influência dos meios em que vive no período literário, nesse período histórico. Pode passar para mim? Para que a gente possa elucidar de uma melhor forma essas questões, nós fomos em busca, então, de alguns sites de vestibulares. Eu vou ler aqui para vocês. Um deles foi o Descomplica, que é um grande site muito famoso, pré-vestibular, em que as pessoas acessam muito. E ele diz o seguinte: quanto ao naturalismo, embora seja uma corrente de movimento literário realista, ou seja, o site observa a escola literária como pertencente ao movimento realista, porém, há diferenças bem claras pontuadas pelos criadores da matéria entre naturalismo e realismo, como características de escrita, impessoalidade, autores. Por exemplo, então, se encaixa um conceito como pertencente ao outro pelo que há de comum, serem contemporâneos e contrários ao romantismo, mas cada um com especificações bem distintas. Então, é justamente por essa grande diferença entre eles, e mais pela proximidade da época, alguns autores acabam trazendo ambas as escolas literárias para suas produções da época. Pode passar. Já pesquisando no núcleo da USP, vemos que a escola realista atinge seu ponto máximo com o naturalismo, direcionando pelas ideias materialistas. Após isso, observamos a citação: o romance, sob a tendência naturalista, manifesta preocupação social e focaliza personagens vivendo em extrema pobreza.
Além disso, a introdução do texto publicado em seu blog online, vemos o realismo e o naturalismo aqui se estabelecendo como aparecimento em 1881, na obra realista Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, e naturalista, O Mulato de Aloysio de Azevedo. Ou seja, para este núcleo de pesquisa linguística, o naturalismo chega logo após o realismo. Ambos são movimentos que acontecem ao mesmo tempo e possuem traços em comum, mas cada um possui suas especificidades. E como a gente pode ver, existem correntes literárias muito diversas, porque acredita-se aqui que o naturalismo ele vem após o realismo, e existem outras correntes literárias que já acreditam que o realismo ele vem após o naturalismo e não ao contrário. Então, isso. Obrigada. Não pode passar. Já na terceira, então, no Hexa Vestibular, ministrado pelo professor Lucas Limberti, o foco é a diferença clara entre as duas escolas literárias, entre os minutos 2 e 15 e 2 e 31. O professor diz: realismo e naturalismo estão conectados no mesmo período, porém no Brasil cada um tem suas peculiaridades. Realismo foi uma escola e o naturalismo uma tendência. Então, e aí após isso ele vai apresentar no vídeo aula as grandes diferenças entre as duas escolas sendo bem voltadas, sem que elas tenham de fato uma conexão muito grande. Pode passar. Então, ao final, então, qual seria a grande diferença entre realismo e naturalismo, sabendo que existem autores que juntam e autores que não juntam, e vai muito da escolha de cada um dos professores e dos pesquisadores. O que, de fato, junta essas e unifica o realismo e o naturalismo é esse mesmo período de tempo em que as duas escolas elas vão correr, embora haja autores que critiquem elas nesse período, mas façam uso delas também. A grande diferença, então, seria na escrita. O realismo possui uma escrita impessoal e trata de assuntos como muito adultério, miséria, pobreza, críticas à psicologia dos personagens. E já o naturalismo, a gente tem uma linguagem mais coloquial e questões mais deterministas e zoomórficas, então seria uma linguagem mais animalizadora, principalmente de grupos sociais de minoria, como negros, mulheres e homossexuais na época, que seriam fortemente criticados pelo naturalismo. E na metodologia, então, quando se foca em período de tempo, aborda-se duas escolas em conjunto, porque elas têm uma proximidade de 10 anos de diferença, então não há necessidade de, em sala de aula, acabar separando elas, porque seria quase que uma perda de tempo em que se poderia desenvolver ainda mais outras questões. Então, é necessário juntar essas duas escolas, mesmo que em sala de aula a gente possa dar ênfase para essas grandes diferenças que elas possuem. É isso. Então, para finalizar o nosso projeto, a gente realizou o mapa conceitual final para fazer um sumário das ideias principais. Então, começando sobre realismo e naturalismo, a gente viu que elas têm essa similaridade da contemporaneidade, de serem contrárias às ideias românticas, mas elas são distintas. Elas se confundem pela questão do tempo, mas elas possuem diferentes características na escrita, que nem a gente abordou agora, que deixa muito específico quais obras fazem parte de qual movimento. E elas podem ser ensinadas em conjunto ou separadas, de acordo com a metodologia e os objetivos de ensino do professor e da professora em questão. Geralmente se ensina em conjunto, porque a gente foca no período de tempo, ensina-se as correntes literárias numa linha do tempo, né, com o passar dos anos, então como elas acontecem, que nem a colega apresentou, cerca de 10 anos de diferença, o surgimento de cada uma, como a gente foca em fazer essa questão temporal no desenvolvimento, pode-se ensinar as duas juntas em sala de aula, ou separadas, se a gente quer focar na singularidade de escrita ou na singularidade temática que cada corrente trazia em suas obras. A gente colocou ali também ao lado no mapa conceitual final, que a gente descobriu com o passar da pesquisa, que tem professores que não ensinam a partir da abordagem de escolas literárias, o que seria ainda um outro tipo de metodologia, uma terceira opção, mas a gente não focou tanto nesse tipo de metodologia, porque a gente estava focando em entender qual que era a diferença entre essas duas
correntes literárias, quem sabe seja um assunto que em algum outro momento a gente pode desenvolver. Mas aqui a gente finaliza a nossa apresentação. Muito É obrigado. isso. Muito obrigada.